Eu queria agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade e pedir a Deus que realmente a palavra fale ao coração de vocês, como falou ao meu. Essa é uma palavra que toda vez que eu leio, ela fala comigo. Já tinha um tempo que eu não lia e Deus me deu ela novamente para esse momento. Ela está no livro do segundo livro dos Reis, no capítulo 3. Eu não vou ler tudo, né, para não ficar chato, mas alguns eu vou colocar assim, eu vou situar o momento em que essa história se passa. No versículo 1 fala que o rei de Israel era Jorão. Jorão era filho de Acabe. E Acabe, eu acho que todo mundo já ouviu falar, era marido de Jezabel. E eles eram maus e faziam o que era mal, né, diante do Senhor. E o filho dele, depois da morte dele, começa a reinar. E fala que ele também continuou fazendo o que era mal, não na proporção do pai, não na proporção da mãe, mas ele continuou fazendo o que era mal nos olhos do Senhor. E com a morte de Acabe, que era muito mal, o rei Messa, que era o rei dos Moabitas, ele começou a pensar que pagava um tributo muito alto. No versículo 4 fala que ele pagava 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã para Israel. Quando Acabe morre, ele vê uma oportunidade de parar de pagar, e ele se rebela contra Israel. Então, o rei se levanta, que é o rei Jorão, ele sai de Samaria e ele faz uma revista em Israel. O que ele quer dizer? Que a rebelião do rei de Moabe, Mesa, consistia em não pagar mais o tributo, e Jorão, então, ele começa a convocar as tropas para ir atrás de Moabe e fazer com que Moabe pague o que deve. E ele vai marchando, e no caminho ele manda dizer a Jeosafá, que é rei de Judá, que ele vai atrás do rei de Moabe e pergunta se ele vai junto, e ele diz que vai. E no caminho eles chegam até Edom, e o rei de Edom se junta a ele também, e eles vão. E aí eles chegam a um lugar, depois de muita caminhada, está no versículo 9, e eles falam que depois de rodear durante 7 dias, não havia mais água, a água acabou. E nem o exército, e nem o gado, e nem quem seguia tinha mais água. E aí eles então pensam, o rei de Israel pensa, o Senhor chamou nós 3 para que a gente morresse aqui. E assim, é muito interessante que quando a gente faz alguma coisa, principalmente sem a orientação de Deus, ao primeiro sinal de alguma coisa não dar certo, a gente já acha que o Senhor não está conosco. E foi a primeira coisa que ele pensou. Mas Josafá, o rei de Judá, ele fala, não tem nenhum profeta aqui não, que ele possa consultar o Senhor por nós? E Josafá, então, lembra que Eliseu estava lá. E aí no versículo 12 fala, a palavra do Senhor está com Eliseu. Então o rei de Israel e Josafá vão até Eliseu. Eliseu, quando vê o rei de Israel, ele fala, que tenho eu contigo? No primeiro momento, a gente pensa que, nossa, que resposta é essa? Mas Eliseu, ele não compactua com o pecado, ele não compactua com o mal, e ele não responde com muita alegria, né, para o rei de Israel. Mas, levando em consideração que o rei de Judá estava junto, ele fala, então, eu vou consultar ao Senhor. E aí ele pede que tragam um arpista. E enquanto o arpista tocava, veio a mão do Senhor sobre Eliseu. E ele disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitos poços, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva. Contudo, este vale se encherá de água, e beberei vós, os vossos servos e os vossos animais. E essa palavra sempre foi assim muito tocante para mim, porque os milagres de Deus, eles são simples, mas eles acontecem no momento certo, com a natureza, Deus mexendo aqui e ali, e ele mexe com a água. E diz a palavra que ainda é pouco
aos olhos do Senhor. Ele também vai entregar os moabitas na mão de vocês. E ele vai ferir todas as cidades fortes e as cidades escolhidas. Vai cortar todas as boas árvores e vocês vão tapar todas as fontes, cobrir todas as pedras e todos os campos bons. E de manhã, na hora de oferecer o sacrifício, eis que as águas vinham pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. E aí, ouvindo os moabitas, que os reis vinham para pelejar contra eles, eles convocaram todos os que tinham idade para pegar arma. E eles se levantaram. Os moabitas ficaram prontos para receber os 3 reis. Mas de madrugada, no versículo 22, levantaram-se os moabitas e, resplandecendo o sol sobre as águas, viram diante de si as águas vermelhas como sangue. E aí eles pensam, certamente os reis pelejaram um contra o outro, entre si, e se mataram. Agora, pois, vamos pegar a presa. E eles avançam. E quando eles avançam, todo o exército estava à espera deles. E o rei de Israel, de Edom e de Judá, eles conseguem prevalecer sobre os moabitas. O que eu quero falar aqui é sobre milagre. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Que não importa a história que nosso país está vivendo, não importa a história que a gente vive, não importa as circunstâncias que a gente vê, mas a nossa fé em Deus ela tem que continuar mesmo. Porque mesmo sem ver água, mesmo sem ver vento, as águas vão encher os poços e todos nós vamos nos fartar. É essa palavra de Deus, de milagre, que mais uma vez, ele é um Deus que muda histórias. E às vezes a gente desanima porque a gente precisa ver sinais, circunstâncias arrasam a gente, mas a gente precisa crer. Essa palavra é de fé e é de milagre, que eu creio que Deus vai mudar a nossa história, não só do nosso país, como cada um de forma individual, mesmo que a gente não veja nada, nem um vento, nem nada, mas as águas vão jorrar. E essas mesmas águas que jorram e enchem os poços, que dão vida para os 3 reis, essas mesmas águas, com o reflexo do sol, levam a morte para os inimigos. Deus, assim, é muito tremendo. Essas mesmas águas, com o reflexo do sol, elas se transformam em sangue para os nossos inimigos. E eles pensam, nossa, eles estão derrotados. Não é assim que eles falam da gente tantas vezes? Tantas pessoas zombam de nós, né? Quantas pessoas falam assim, coitada, né? Dependeu tanto de Deus, aí olha como é que tá, né? Não acontece nada. Mas ao sinal das águas, que só a gente pode ver, as coisas vão mudar, porque o Deus é um Deus que muda história, que muda a nossa vida todos os dias. Eu recebo tantos milagres e eu não percebo às vezes. E quando eu olho para casa, eu falo, Senhor, como o Senhor me guardou e eu não vi, né? A minha vida é um milagre, né? O meu nascimento foi um milagre. E eu sei que Deus não fez milagre só comigo. Ele faz com cada um que ousa crer, que a gente não vai ver vento, mas as águas vão chegar sobre a nossa vida e sobre o nosso Brasil. Foi isso que Deus colocou no meu coração. E eu espero que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.